Fala pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje eu quero falar sobre uma história. O que eu temi, o que eu tive medo aconteceu na minha vida. O que eu tava morrendo de medo, infelizmente a casa caiu, aconteceu na minha vida, pessoal. E para isso, eu quero falar sobre a história de um homem que com certeza vocês já ouviram falar, né? É aquela expressão, me dê paciência de Jó, tenha paciência de Jó. É, sobre Jó. E, pessoal, se você tem medo de alguma situação da sua vida, você tem medo, ou conhece uma pessoa que tem medo, não desliga esse vídeo. Que eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você através das escrituras, tá? Eu vou começar a ler rapidamente sobre a vida de Jó. Na terra de Ur, vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia Deus e evitava o mal. Uma pausa aqui, pessoal, como todo vídeo eu faço, tá? Ou seja, era um cara que tinha moral alta, pessoal. Ele não fazia o mal, ou pelo menos ele evitava fazer o mal, né? Ele andava certinho na moral, num sentimento e numa ação de justiça, tá? Continuando. Tinha eles 7 filhos e 3 filhas. Outra pausa aqui. Sempre que você vê nas escrituras pessoas com muitos filhos, os judeus vêm com a mão de Deus nessa família, né? Que tem prosperidade, onde tem muitos filhos, é prosperidade vindo de Deus. Eles creem muito dessa forma e é verdade, né? Família é um projeto do Criador. Continuando. Ele tinha 10 filhos total, né? E possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Pausa, pessoal. Quer dizer, ele é um homem que tinha muito poder. Era um homem muito rico. Imagine, o homem mais rico do Oriente. Então ele tinha muito poder e influência, beleza? Continuando. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa. Um de cada vez e convidavam suas 3 irmãs para comer e beberem com eles. Ou seja, pessoal, costumavam. Então, era algo normal ter banquetes entre eles. Não era de vez em quando, era um hábito, era um costume, tá? Segura aí que essa informação é importante, tá? Era um hábito ter banquetes entre eles, entre os filhos. Terminado o período dos banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, de seus filhos. Pois pensava, né? Jó pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Pessoal, deixa eu fazer uma pausa aqui. Ou seja, as escrituras estão falando? Jó era um nóia. Jó era totalmente paranoico, pessoal. Para pensar, vamos analisar, vamos se colocar no lugar de Jó. Quem em sã consciência, pessoal, acorda de madrugada para fazer holocaustos, né? Orações caso o filho peque. O Jó era totalmente noiado, pessoal. Era um nóia, era um homem temente a Deus, era um homem justo, porém totalmente paranoico, né? E pior, essa era a prática constante de Jó. Pessoal, para não ficar um vídeo longo, eu vou resumir a história de Jó. Eu encorajo a vocês, leiam o livro de Jó, são 40 e poucos capítulos, é muito rica a história. Mas, resumindo, o que aconteceu? Aconteceu uma tragédia na vida de Jó. A casa caiu para ele, Jó perdeu tudo. Ou melhor, quase tudo que ele tinha, né? Como que ele perdeu? Já vou te adiantando a história. Através de roubos de tribos rivais, né? Tinha tribos que saqueou ele, roubou jumento, camelos, e além de roubar, mataram ainda os servos, né? Os empregados dele. E também, ele perdeu tudo também através de desastres naturais, pessoal. Raios, vendavais, ou seja, o vendaval mesmo foi um acidente fatal que matou todos os filhos de Jó. Imagina, ele tinha 10 filhos, e com o vendaval ele perdeu todos os filhos, né? Ele perdeu quase tudo, pessoal. E além de tudo isso, do desastre, né, perder toda a fortuna dele, todos os gados, todos os animais, perdeu os 10 filhos, ele também quase morre. Ele ficou bem doente, pessoal. As escrituras falam que ele ficou com tumores malignos no corpo todo, da cabeça à planta dos pés. Então, foi um negócio muito grave para Jó. Mas fica aí que você vai entender por que aconteceu isso. Um ponto importante também, pessoal. Olha que interessante. O que a mulher de Jó, que ela sobrevivia, olha o que a mulher dele fala pra ele, pessoal. A mulher dele falou assim, ó, desencana, né? O Jó, desencana, né? A casa caiu, larga esse seu Deus e vai morrer. Olha que insanidade a mulher dele falou. O que isso mostra pra mim, pessoal? Às vezes, uma situação difícil na sua vida, infelizmente, as pessoas mais próximas, o mal vai influenciar pra deixar você mais pra baixo. Então, a nossa fé, os nossos olhos tem que ser no Criador. Eu vou ler o que ela falou, tá? Então sua mulher lhe disse, você ainda mantém sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu, você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal?
Em tudo isso, Jó não pecou com os lábios. Pessoal, uma coisa importante para a gente analisar essa história, e fica aí que você vai entender como o medo pode acabar com a sua vida. Jó é o livro mais antigo das Escrituras, né? Não pensa você, é Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Número, não é, a ordem não é assim. Segundo os estudiosos, o livro mais antigo foi Jó, pessoal. Ou seja, Jó, ele não tinha um conhecimento pleno de Deus. Ele achava que Deus dava vida, dava morte. Deus dava, Deus tirava. Isso não é do caráter de Deus. Jó, ele não sabe, nós sabemos que a gente lê, né? Se você for ler o livro de Jó, quem fez tudo isso foi Satanás. Né? Ele foi a Deus, ele foi ao Criador e pediu autorização. Ele pediu permissão para tocar a vida de Jó. Então Deus nunca vai tirar nada, pessoal. Né? Por que eu estou fazendo esse vídeo? Tem pessoas com a mente errada. Tem pessoas hoje nas igrejas, nas religiões que creem que Deus tira, que Deus machuca, que Deus põe doença. Isso não é do caráter de Deus. Lembra que Jesus falou, a aula que ele deu, o reino dividido não prospera? Como que, né? Deus coloca uma doença e Jesus vai lá e tira? Não, isso é das trevas, pessoal. Né? Uma coisa importante, pessoal, o vídeo não é tratar sobre isso, eu já fiz, acho até vídeo sobre isso, mas quando você vê aí no mundão, né? No mundão aí, desastres naturais, né? Mortes, infelizmente com vendavais, chuvas, tornados, furacões, ou mortes também, não só da natureza, ou também mortes como latrocínio, pessoal, como foi com os empregados de Jó, né? Roubo, a latrocínio o que é? Roubo seguido de morte. Quando você vê coisas assim, pessoal, como aconteceu com Jó, isso não é de Deus, é do inimigo. O livro de Jó é maravilhoso, ele traz vários conhecimentos espirituais, pessoal. Quem traz acidentes, desastres naturais e morte é o inimigo. E ele tem que pedir permissão a Deus. Por quê? O mundo jaz maligno, pessoal. Né? Ele tem autoridade temporária nesse mundo e para aqueles que não creem no Filho de Deus. Então ele tem essa permissão temporária. Então tudo isso aí nunca é de Deus. Deus nunca vai tirar, ele só dá. Deus é amor. Deus ninguém pode tentar. Agora, pessoal, agora vem um propósito desse vídeo, tá? É isso que eu quero deixar para vocês e para mim assim, é um tesouro, é maravilhoso. Se Jó era, eu vou fazer uma pergunta, se o Jó era íntegro, um cara bom, um cara gente boa, temente a Deus, por que aconteceu tudo isso, pessoal? Se o Jó era um cara tão bom, por que ele perdeu os 10 filhos, toda a grana dele, depois ele foi restituído, tá? Eu vou te falar o final da história. No final ele teve mais 10 filhos, Deus restituiu ele com mais 10, perdeu 10, ganhou 10 filhos, e tudo que ele tinha de gado, de animais, camelos, tudo ele foi restituído em dobro. Mas por que Jó aconteceu tanta desgraça, fora a doença dele, né? Que ele falava que ele pegava caco para se coçar, era uma doença terrível, tumores malignos no corpo. Por que aconteceu tudo isso com Jó, pessoal? Isso é o lindo das escrituras, a própria escritura esclarece. Olha aqui, por que aconteceu isso com Jó? Eu vou te responder Jó 3, 25, 26, tá? Ele mesmo responde. Olha o que Jó fala. O que sempre temi veio sobre mim. O que tanto receava me aconteceu. Não tenho paz nem sossego, não tenho descanso, só aflição. Pessoal, lembra que eu disse no início do vídeo, lá no começo? Jó era um nóia, né? Apesar de ser um homem bom, gente boa, temente a Deus, eu vou te fazer uma pergunta de novo. Quem que acorda de madrugada para fazer sacrifícios, orar a Deus caso os filhos pequem? Isso era algo constante na vida de Jó, pessoal. O que eu quero deixar para você, deixar no coração de vocês, pessoal, que isso é muito sério. Cuidado com o espírito de medo. Cuidado, o pior espírito que tem é o espírito de medo, pessoal. A gente está nos últimos dias e o adversário, o inimigo, ele está trabalhando forte com o espírito de medo. O que eu temi sobreveio sobre mim. Cuidado, pessoal, com medo. Olha o que diz a palavra lá no Velho Testamento, olha o que diz Provérbios. O temor do homem armará laços. Ou seja, você tem temor, vai armar laços. Mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Ou seja, pessoal, eu não olho para doença, eu não olho para o vírus, eu olho para Deus. Eu não vou ficar dando ibope para essa televisão nojenta que só quer trazer medo nas pessoas. Você tem que ser informado? Tem. Mas ou você tem uma vida com Deus, ou você tem uma vida de braços, né? De mão dada com o inimigo, pessoal, com medo. Se enclausurando, e quando vir o pior, você não tem fé nenhuma. Cuidado, pessoal. Quem não tem medo, as escrituras falam que quem não tem medo não é aperfeiçoado no amor. Quem não tem medo não anda em amor. Eu vou ler para vocês, tá? Olha que lindo isso. Olha que João, o discípulo mais próximo de Jesus Cristo, falou. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Tem umas versões que falam expulsa o medo. O verdadeiro amor expulsa o medo. Porque o medo envolve castigo. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor.
é maravilhoso, pessoal. Por isso, todos os milagres que Jesus fazia, ele falava o quê? Não temas, creia. Não temas, creia. Teve situações que ele chamava nos discípulos, ele falou, homens de pouca fé, ele chamava atenção porque o temor destrói a sua vida. Quando você está com medo, quem está com medo não tem fé. E quem não tem fé, isso é em pecado, a palavra fala. As escrituras falam. Então, fuja do medo, pessoal. Sai fora, né? Conheça a sua realidade espiritual nas escrituras. Beleza? É isso que, né, eu quis deixar no coração de vocês hoje. Não se deixa envolver com medo nenhum, pessoal. Né? A palavra também fala, assim como você imagina, assim é sua alma. Assim como você pensa, assim você é. Então, seja o quê? Vitorioso nas escrituras. Fuja desse sistema, pessoal, corrupto, que só quer trazer medo, divisão na sociedade e deixar você para baixo. Tranquilo? Então, vou pedir um favor, pessoal, terminando o vídeo aí. Curta o vídeo, né? Curte aí se você gostou, lógico. Comente bastante, fala o que você acha, se você teve experiências já espirituais, o que você acha do medo, o que você acha que eu falei, o que veio no seu coração. Fala aí bastante, comenta bastante. Quanto mais você comenta, mais o algoritmo do canal cresce, mais pessoas têm acesso a esse vídeo. E se você conhece alguém com medo, né, com esse espírito, é um espírito, tá? O medo, na verdade, é um espírito. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso também. Mas se você conhece alguém que tenha medo, passe esse vídeo para ela, né? Faça ela conhecer as verdades, princípios espirituais que ela possa ter uma vida bem melhor, tá bom? Valeu, tamo junto!